Muito bem, e se a gente fala de ditadura, eu quero trazer para vocês uma história de direitos humanos. Tem um quadro que eu faço aqui no programa Diante dos Fatos, chamado Diante dos Nomes. É quando a gente tenta humanizar uma história que tem um número tão abrangente que torna difícil para a gente entender como isso impacta humanamente as pessoas. A história que eu trago para vocês agora é uma que humaniza o seguinte número. Na China se estima, mesmo segundo relatos vistos pelas Nações Unidas, condenações internacionais feitas, estima-se 1 a 3 milhões de muçulmanos uigures. É uma minoria étnica do oeste do país. Então tem a costa leste que dá para o Japão e o oeste do país que dá para a Ásia Central. Lá no oeste, numa região chamada Xinjiang, também chamada Turquestão Oriental, tem uma minoria étnica e religiosa que são os muçulmanos uigures. Estima-se que haja entre 1 e 3 milhões deles em campos de internação. É um nome bonito, mas é também chamado por outros de campos de concentração. O eufemismo do campo de internação visa reduzir a gravidade, mas com certeza é muito grave. O quão grave não há como verificar de forma independente, até pela forma como não é transparente a visita à região. Mas sabemos, por relatos independentes e pelo Tribunal Uigur de Londres, liderado pela referência jurídica Sir Geoffrey Nice, que sim é muito grave. Há relatos em primeira mão. Eu dei esse contexto, vamos ao Diante dos Nomes humanizar essa história e entender o quão grave e como isso acontece. Eu trago para vocês a vinheta e a gente começa na sequência. Vou pedir perdão que eu estou olhando para baixo, mas é porque a gente está ainda adaptando com a novidade nos gráficos. Vamos lá? Muito bem, eu falava dos uigures e vocês veem uma matéria ao meu lado da revista Bitterwinter, uma revista especializada em liberdade religiosa. O título diz o seguinte, eu traduzo para vocês. Pai uigur perseguido até a morte. O seu filho lembra da sua memória. A gente vai trazer a história do chamado uigur solitário. Enquanto o pai dele estava preso num desses campos de internação, o eufemismo, como eu disse, para o que alguns chamam de campos de concentração, no oeste da China, ele protestava na Europa. Essa matéria não é um relato de um terceiro. Não é uma coisa extraída de algum especialista ou o que eles chamam de talking heads, as cabeças falantes. Essa é uma matéria autobiográfica, escrita pelo próprio sujeito. Eu não vou ler ela inteira para vocês, mas é muito importante que a gente passe por detalhes dela, porque vai cumprir o propósito do que a gente está tentando fazer nessa reportagem. Entender como essa história se traduz no sofrimento humano e mesmo na esperança das pessoas que o opõem. Ele era chamado Uigur Solitário, a gente tem as fotos da reportagem, vocês vão ver uma foto dele. Ele ficava com essa imagem protestando sozinho numa praça nos Países Baixos. O nome dele é Abdurrahim Ghani Uigur. Abdurrahim Ghani Uigur. Essa imagem é dele protestando após a morte do pai. No cartaz se lê, meu pai morreu num campo de concentração chinês em 16 de setembro de 2024. Esse local, esses campos, têm histórias terríveis de separação familiar, com normalmente o pai da família sendo levado e rompendo laços com a família de forma forçada. Vamos ler o relato dele, vocês acompanham comigo. Em 6 de julho de 2024, a polícia chinesa ameaçou meu irmão, forçando ele a me telefonar. Eles exigiram que eu desistisse de testemunhar no Tribunal Mundial dos Cidadãos em Haia, nos Países Baixos, entre 8 de julho e 12 de julho, onde os crimes do ditador chinês totalitário Xi Jinping estavam sendo prosecuted, estavam tendo os seus processos judiciais. Eles me pressionaram não só para testemunhar, para depor, eles me pressionaram para não testemunhar, para não depor, mas eu raivosamente bati o telefone. Essa ameaça é apenas uma das muitas tramas sinistras que infiltraram cada família uigur. Ela me chocou profundamente. Não muito depois, a polícia chinesa levou meu pai para fora do campo de detenção, onde ele estava sofrendo de doenças. Eles fizeram meu irmão gravar um vídeo me instando, exigindo que eu parasse meu ativismo contra o governo chinês e tentando usar isso para me manipular emocionalmente. Apesar de ver o vídeo, eu continuei firme e me recusei a me curvar à sua tortura psicológica. Eu usei esse vídeo doloroso como mais evidência das atrocidades do regime chinês no Tribunal Mundial dos Cidadãos. Os juízes, os investigadores e mesmo o advogado que estava lá para representar o governo chinês estavam visivelmente abalados pela evidência que era imensa. E eles expressaram simpatia por mim.
Quando o governo chinês não conseguiu quebrar meu espírito, mais uma vez mandaram meu pai e meu irmão de volta para campos de detenção. 2 meses depois, em 17 de setembro, eu recebi as notícias devastadoras de um amigo, de que meu pai havia morrido num campo de detenção. Isso quebrou meu coração, mas ao invés de me enfraquecer, isso alimentou minha determinação contra o repressivo governo chinês. Essa é a história do Lonely Uyghur, o uigur solitário, conforme ele protestava. É interessante a gente recapitular e lembrar que isso não é uma perseguição religiosa ou étnica apenas contra esse grupo. Em 1999, o Partido Comunista Chinês começou uma brutal perseguição contra uma prática meditativa chamada Falun Dafa, uma prática pacífica que cultivava verdade, compaixão e tolerância, e ainda cultiva com 100 milhões de adeptos pelo mundo. Muitos deles na China, mas cultivando de forma sigilosa. Por quê? Em 1999, quando o regime chinês percebeu que havia mais pessoas praticando do que membros do Partido Comunista Chinês, então começou essa brutal perseguição. A gente fala de uma outra crença, uma outra espiritualidade, mas é pelo motivo de que essa perseguição religiosa de 99 contra o Falun Gong fez com que o regime recrudescesse. Recrudescesse, o que significa que ele se tornasse novamente esse regime tirânico e autoritário que já foi em décadas passadas. Enquanto o mundo comerciava com a China sob a aparência de uma economia aberta, e mesmo a ilusão de que essa economia aberta traria mudança social, essa perseguição se espalhou primeiro do Falun Gong, o Falun Dafa, para depois cristãos, muçulmanos uigures e outras fés na China. As minorias voltaram a ser perseguidas como foram em outros momentos, na época da Revolução Cultural Maoísta, por exemplo. Aqui a gente tem um relato que humaniza essa perseguição religiosa, que começa com o Falun Gong, e porque provavelmente é ainda o grupo mais perseguido na China e se espalha para muçulmanos uigures, para cristãos e para outros. É certamente um relato triste e tão pouco coberto pela imprensa noticiosa. Aqui no Epoch Times Brasil a gente traz isso para você, até porque, com a transparência de quem conhece a nossa história, o Epoch Times Brasil é um ramo do Epoch Times americano, fundado por sobreviventes do regime chinês, eles mesmos praticantes de Falun Dafa, que criaram esse veículo para trazer de fora da China a informação da perseguição religiosa que ocorria lá. Com isso, a gente criou esse veículo para te manter informado, pautado por verdade, tradição e esperança. Essa é a história, então, de um caso de perseguição religiosa dentro da China.